Olá, boa tarde. Já estamos aqui em direto. Boa tarde. Bem-vindos a mais um live. Bem-vindos. Mais um live que vocês já estão habituados. Hoje vamos conhecer aqui mais um testemunho fantástico. Bem-vindos a todos. Boa tarde a quem vai entrando, a quem vai chegando. Como já é habitual, hoje vamos conhecer mais um testemunho fantástico aqui de perda de peso. Cá está. Vamos aqui convidar. Deixem-me fazer aqui o convite. Hoje vamos conhecer aqui. E eu não conheço ainda a história da Vera. Hoje vai ser aqui completa surpresa, porque nós acho que ainda nem falamos quase nada. Deixem-me só ver se conseguimos ter aqui a Vera comigo. Eu já fiz o convite. Olá! Já está. Eu fico sempre nesta sabes, fico sempre aqui a ver se vai entrar ou se não vai entrar, porque às vezes não dá. Vera, obrigada! Obrigada por aceitar contar o teu testemunho. Obrigada eu pelo teu convite, por estar aqui contigo, é uma honra. Olha, já agora eu vou aproveitar para convidar aqui algumas pessoas para estarem. Bora, bora, bora. Quanto mais pessoas estiverem aqui, quanto mais pessoas nós inspirarmos, melhor. É sempre, pois é, porque enviamos aqui pelo direct. Pois é, tens razão. Então, Vera, bem-vinda aqui aos meus lives. Estes Obrigada. lives servem para inspirar, ok? Para as pessoas perceberem que não é só para nós, não é só tu ou só eu que pode perder peso, mas que para qualquer pessoa, é mesmo isso. Porque sabes que as pessoas andam perdidas e nós precisamos de ajudar essas pessoas que estão aí. Como eu estava aqui a dizer, eu não conheço muito bem a tua história, por isso eu vou pedir que contes do início, por favor. Como é que isto tudo aconteceu? Quem era a Vera? Quando é que começou? Então, olha, a Vera, portanto, há 4 anos atrás, e tudo isto começa dia 22 de agosto de 2017, portanto, mas um pouquinho mais, porque eu gosto sempre de falar muito nesta parte, e garantidamente vais perceber o porquê. Portanto, a Vera sempre foi alguém com excesso de peso, sempre foi uma pessoa com obesidade, ok? Não é só um excesso de peso, era mesmo, estamos a falar mesmo de obesidade. E toda a minha vida assim foi, por assim dizer. E eu sempre usei muito aquele estigma, por assim dizer, que é genético, não é? Portanto, porque na minha família já havia casos de obesidade, pronto, e eu era a continuação disso. E atenção, eu não digo que não seja, que há efetivamente, eu acredito que há efetivamente esta questão genética, mas que nós podemos, e eu sou o exemplo disso, que nós podemos contornar e transformar. Não é estanque, não é? Nós não somos caso só de genética, não é? Existe depois, nós conseguimos contornar, conseguimos ajudar. Não existe depois as nossas decisões, não é? Que é um bocadinho isso. Então é isso, portanto, eu toda a minha vida fui desde infância, adolescência, juventude, sempre fui obesa, sempre, eu sempre tive excesso de peso e confesso que muitas das vezes me perguntam, Vera, mas como é que tu tomaste a decisão? Eu não sei responder a isso, até porque eu me lembro muito bem que uns momentos antes de eu ter pedido esta ajuda, na verdade, eu fiz uma coisa que é daquelas coisas mais cruéis que nós podemos fazer connosco próprios. Foi olhar-me ao espelho e em voz alta, não foi apenas um pensamento, foi em voz alta eu dizer, tu sempre foste gorda, tu és gorda e tu vais continuar a ser gorda. E isto foi, exatamente, isto não é um pensamento apenas, eu exteriorizei isto, eu disse isto em voz alta, eu lembro perfeitamente em frente ao espelho dizer isto, e eu procuro ajuda sensivelmente uma semana depois desta situação. Naquele momento eu tirei tudo o que era roupas minhas do roupeiro e enfiei tudo dentro de um saco preto. Não sei porquê, mas eu não tive coragem de deitar esse saco preto fora. E o certo é que essa roupa voltou a sair do saco, voltei a vestir essa roupa, hoje já foi embora, por gasto, não por estar nova sem servir, pelo contrário. E pronto, e esta era a Vera antes. O que me faz mudar eu não sei, mas eu fui sem dúvida influenciada ainda bem
por várias publicações que eu vi no Facebook, no meu caso foi no Facebook, pessoas que estavam a perder peso, onde era contado, pessoas que já tinham tentado um pouco de tudo, que era um bocado o meu caso. Olha, e depois de ver estas publicações eu decidi, por que não? É só mais uma tentativa. Eu ia te perguntar isso, porque é comum, não é? Já teres tentado muitas coisas, Sim, não é? e para, eu já tinha antes emagrecido, só que era muito pouco, em muito tempo, e que depois eu não conseguia manter. Portanto, eu até conseguia, mas depois ia manter. Não, e sentia-me muito privada de tudo. E eu gosto de comer. Essa é uma das coisas que eu adoro, é comer. Então, olha, foi naquela um bocadinho, deixa ver o que isto dá. Eu entrei em contacto, pedi então essa ajuda. Portanto, isto em 2017 ainda nem sequer tínhamos o plano Mas então elaborado. foste mesmo tu que entraste em contacto, foste tu mesmo que foste pedir ajuda. Exatamente. Conseguiste, conseguiste perceber que o programa era alguma coisa diferente ou não percebeste logo? É assim, na altura, portanto, isto em 2017, não tínhamos ainda o programa que temos hoje. Atenção, era suplementos. Exato, Portanto, eram uns exato. suplementos. E então, mas o que me era mostrado eram resultados tão maravilhosos que eu tive a curiosidade de saber como é que isso funcionava. Então foi aí, eu entrei em contacto, pedi informações, foi-me tudo explicado e eu fiquei muito interessada. Se acreditava que ia resultar, não. Ok, eu não acreditei que ia resultar, mas eu fiquei muito interessada e dei aquele que era o primeiro passo. E, portanto, em setembro, portanto, este telefonema que eu faço o meu diagnóstico e que me é explicado todo o programa e o que é que realmente, se ele se adequava a mim e como é que ele funcionava comigo, neste caso a suplementação, atenção, então eu adquiro o meu suplemento e inicio a dia 1 de setembro. Olha, e eu fiquei muito surpreendida, porque logo no primeiro mês eu perdi à volta de 4 quilos. E fiquei mesmo muito surpreendida, não só pelo peso perdido, mas porque aqueles 4 quilos eram muito notórios no meu corpo. E uma das coisas que eu tinha por experiência era, normalmente eu perdia peso, mas não se notava. As pessoas não viam. Ou seja, normalmente as pessoas só começavam a ver quando eu já tinha perdido tipo 8 a 10 quilos, porque isso já me tinha acontecido. Ali não. Portanto, e por isso eu costumo dizer que perder peso é diferente de emagrecer. Portanto, há esta diferença muito notável na roupa, visualmente no espelho, nas fotos, e aquilo mexeu um bocadinho comigo. Mas eu gostaria também de falar uma coisa, porque não acontece com muita frequência, mas aconteceu comigo. Na primeira semana eu não perdi peso. Ok, acontece sim às vezes. Eu aumentei peso. Porquê? E aí é que foi um desafio. Não. Repara, eu já conhecia tão bem o meu corpo que eu não estranhei. E eu gosto de sempre falar nisto, porque às vezes as pessoas não avaliam e não se conhecem. Eu acho que isto é muito importante. Então, a minha hidratação era tão péssima, portanto, eu não bebia água. O que é que acontece? Quando eu inicio o programa, eu começo a fazer tudo mesmo muito certinho e a beber a água muito certinha. Então, o que é que o meu organismo fez? Defendeu-se e reteu toda a água. Portanto, eu por si já tenho essa característica, portanto, fazer muita retenção de líquidos, mas porque o meu organismo naquele momento tinha uma necessidade tão grande de hidratação, fez logo aí a diferença. Então, precisamente uma semana depois, eu costumo brincar e costumo dizer que o meu organismo percebeu, agora temos água em abundância. Então eu comecei a eliminar e, portanto, eu aumento 1,2 kg na primeira semana, mas naquele primeiro mês eu tenho 4 kg, 3,8 kg perdida. Então foi assim uma coisa espetacular mesmo. E eu não estranhei aquela primeira pesagem porque eu conhecia-me, ok? E aí confesso que não me incomodou e fez-me continuar porque eu sabia que a seguir ia ser diferente. Confesso que fiquei surpreendida porque não estava à espera de tanto peso perdido no primeiro mês. Isso é uma realidade. E volume. Não era só o peso da balança,
eu sentia na roupa, a roupa estava larga, eu via o meu espelho, eu já notava essa diferença e isso mexeu muito comigo. Mas, e atenção, aqui neste momento estamos a falar de suplemento, que ainda não tínhamos um plano alimentar maravilhoso como temos hoje em dia, mas eu fiz as minhas adaptações, as indicações que me foram dadas e só ali fez essa diferença toda. Portanto, eu posso dizer que o mês seguinte eu continuei e até o Natal eu perdi 10 quilos. Mas depois o grande boom foi efetivamente em janeiro, quando sai oficialmente o Fit 6. E aí, espetacular. Portanto, aquilo que eu já tinha adaptado na minha alimentação, eu venho retificar e corrigir com o plano, não é? E então, espetacular porque eu perdi mais 3,8 kg só no mês de janeiro. Portanto, e nesse mês comecei eu e o Tiago foram 4 kg e tal, e eu mais 3 kg. Portanto, e ali então vem sem dúvida complementar todo o plano. Pronto, e foi por aí fora, sim. Ele estava ali a dizer que tu atiraste as roupas dele fora, ele estava ali a dizer, estava-se a queixar. Exatamente, porque quando eu pus as minhas, porque nós estávamos os dois com excesso de peso. Para o Tiago isso era uma novidade. O Tiago nunca tinha tido excesso de peso, aliás, obesidade, porque é diferente, e eu tirei as minhas roupas e as dele, porque só estavam a encher os nossos roupeiros e não estavam a ser usadas. Mas ainda bem que eu não deitei o saco fora, porque tanto as minhas como as dele foram usadas, foram realmente gastas, por assim dizer, chegaram ao ponto de estar largas e serem colocadas de lado, não por estarem apertadas e não servirem, mas porque já estavam largas demais e foi fantástico. Ótimo. Oh Vera, tu falas aí num ponto que podemos conversar aqui um bocadinho, que é de conhecermos o nosso corpo, que eu noto que muita gente não conhece. E depois fazem dietas e dietas e dietas, desregulam todo o metabolismo, nem percebem o que é que estão a fazer, o que está por trás, que está a complicar muito. E tu com o programa conseguiste conhecer ainda melhor o teu corpo. Queres falar um bocadinho disso? Sim, é assim, antes do programa não é que eu fosse uma pessoa muito atenta ao meu corpo, não, mas esta questão da água eu tinha essa noção, porquê? Porque em outras dietas, quando eu decidi fazer uma dieta, eu fazia certinho e eu conseguia focar e bebia água, parava a dieta e automaticamente eu desfocava na água e voltávamos tudo ao mesmo. Então essa parte para mim foi muito simples, portanto para mim aquilo era natural. Mas com o programa, sem dúvida, eu fui conhecendo o meu corpo, fui estando atenta a algumas situações que acontecem, como é que o nosso corpo reage a um determinado alimento, como reage ao outro. Por exemplo, uma questão que sempre foi, não fosse um grande problema, mas que havia assim alguma dificuldade, era o intestino regulado, não é? Portanto, e com o programa eu aprendi quais são os alimentos que no meu organismo, por exemplo, provocam uma regulação, ou seja, com que eu consiga efetivamente ir à casa de banho todos os dias certinho. E o intestino regulado é o sonho de todos nós, não é? Portanto, e o segredo está na alimentação, nestes alimentos que nós aqui aprendemos a comer. E quando eu digo aprender a comer é mesmo isto. Eu vou-te dizer aqui uma outra coisa, e já volto aqui à tua questão, que é, há uma outra coisa que é muito importante, Daniela, que é, as pessoas têm que ter uma percepção que o nosso paladar altera. O treino, não é? Ele treina-se, ele trabalha-se. Exatamente. E isso aconteceu comigo e confesso que ainda hoje meu pai goza comigo, porque eu detestava pimento, era algo que eu não conseguia mesmo comer, e hoje eu como pimento na salada, eu como pimento assado no forno, eu como pimento salteado, de todas as formas. E não só. Portanto, tudo isto tem a ver com o facto de nós, para já, mentalmente também, querermos esta mudança, não é? Olharmos mais para os alimentos naturais, na sua forma natural e experimentarmos, porque nós podemos não gostar de uma forma, mas gostamos de outra, não é? E isto é a mesma coisa que com o nosso organismo. Portanto, é importante saber
porque cada organismo é diferente, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente a um alimento, então é muito importante. E quando nós comemos muitos alimentos processados e etc., isso é muito mais difícil ter a percepção. Nós conseguimos ter a percepção que o organismo reagiu, mas reagiu a quê? Não é? É muito lixo, não é? Ele depois está ali, e depois vai aos sintomas, estás aí a falar, os sintomas por exemplo, do intestino, que é os sintomas de inflamação, que as pessoas se acomodam a estes sintomas, porque eu sempre fui assim, eu sou desregulada, porque eu tenho dor de cabeça, porque eu sempre tive inchaço na barriga, tenho retenção de líquidos, e não se, nem vai encontrar informação, porque não há informação, Vera, não há informação dos alimentos, não há informação, e não há informação de que é uma inflamação. Exatamente. E às vezes as pessoas já estão com uma inflamação crónica, acomodadas, não é? Vai um Benuron, vai uma coisa assim, para melhorar os sintomas. E tu falas aí de uma coisa que também é muito importante, porque além desta questão do intestino, tu falaste nas dores de cabeça, não é? E a quantidade de pessoas que sofrem com enxaquecas, com dores de cabeça, e muitas das vezes isso apenas tem a ver com, por exemplo, falta de água, ou com algum alimento que vai provocar isso. Eu, por acaso, esse não era um problema meu, mas que fui aprendendo que realmente, e tenho alguns exemplos, de pessoas que mudaram pequenos alimentos, pequenas coisas na sua alimentação, mas mesmo pequenas, pormenores, que fez uma diferença brutal. Portanto, tudo isso está aí, e é por isso que eu gosto tanto deste programa, para já, porque me transformou a vida por completo. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. E por outro lado, eu aprendi a comer de tal forma que hoje eu consigo, e já procuro até também me informar mais sobre o poder dos alimentos. Portanto, este programa, além de nos ajudar efetivamente a perder esta confiança, tudo isso que vem atrás, desperta-nos aqui o interesse para conhecer mais os benefícios dos alimentos, de conhecermos melhor o nosso corpo, como é que ele reage. Então é um bocadinho isso. Por exemplo, eu hoje em dia sei que aqueles alimentos não podem faltar no meu dia a dia para que o meu intestino funcione corretamente. Quando há, porque existe uma festa, e agora nós viemos das Maldivas, cometemos alguns excessos, estamos num clima completamente diferente, e lá está. Este programa, o facto de nós termos aprendido a comer de uma forma correta, a conhecermos o nosso organismo e os alimentos, foi fácil chegar a casa, entrar na rotina, portanto, aumentar aqui a quantidade de água, tratar aqui tudo isto e recuperar aquilo que naquela semaninha estragámos ali um pouco. Portanto, isso... Aí é que está a magia de tudo. Sabes que às vezes as pessoas não... E eu tive com a Tânia, não sei se tu viste, eu tive com a Tânia aqui na terça-feira, e é mesmo isso, ela falou mesmo na consciência alimentar. Eu acho que é brutal, é que é completamente diferente das dietas que... Sabes, Vera, eu tenho pessoas que até fizeram já a cirurgia e mesmo com a cirurgia emagreceram, ok, está certo, mas não aprenderam a comer. Exatamente. Para mim é muito confuso, porque depois as pessoas levam ralhetes no hospital, como ela diz, levam ralhetes, e porque não sabem as opções, não sabem, as pessoas não sabem as opções. E aqui é o que vou encontrar, é a bariátrica, está ali o Tiago a dizer. E há outra, agora também há a sleeve, não sei o quê, assim, mas... Há vários processos, é assim, eu sincera, e não indo por aqui, é assim, há pessoas que dizem, isso é a forma mais simples. Eu não acho que seja a forma mais simples, porque é preciso ter aqui uma coragem para nos submetermos a algo assim, portanto eu não considero de nada a forma mais simples. Efetivamente, esse é um dos grandes erros, na minha opinião, acaba por ser desvalorizada a alimentação. E por isso... Não há informação desde sempre, não há informação desde sempre. E por isso é que todas as pessoas, portanto, porque foi importante para mim no meu processo, e então também todas as pessoas que me acompanham, eu faço questão de trabalhar muito a alimentação, de mostrar e desafiar, e até depois eu queria contar uma coisa muito engraçada que aconteceu recentemente, pela alimentação, pela variedade. Porque muitas das vezes as pessoas entram em dietas, e aqui falo mesmo em dieta, algo muito restrito,
e as pessoas não têm opções. E quando tu não tens opções é como aquela coisa, o fruto proibido é mais apetecido, não é? Quando termina a dieta, voltamos a comer tudo e volta tudo ao mesmo ou pior. É que as pessoas já estão a começar a dieta a pensar quando vão terminar, porque muitas vezes é assim, é assim, eu vou começar agora, até ali às férias, porque depois nas férias eu já sei que vou comer isto, né? E depois e o que estão a fazer ao metabolismo, que é um desastre. Não sei se é nesse sentido que estás a referir, mas, por exemplo, uma coisa é, por exemplo, ok, eu vou de férias e eu sei que vou estragar aquela que é a minha alimentação normal, não é? Mas eu tenho a noção que é só naquele timing. E foi isso que aconteceu um bocadinho aqui connosco, apesar que eu não fiz assim até muitos estragos nas Maldivas, mas a gente sabe que há aquele timing. Mas mais importante que isso é depois voltar à rotina, voltar àquilo que realmente é bom. E uma das coisas que eu noto, e um bocadinho pela experiência também, é que as pessoas depois não voltam àquilo que aprenderam. Mantêm-se de férias na alimentação, não é? E isso é que faz a diferença, porque é assim, todos nós, e eu costumo dizer, no fim de terminarmos o programa, nós vamos comer de tudo. E é mesmo de tudo, só que é de tudo com regras. Há coisas que já não voltam a fazer sentido. Ainda hoje falava, hoje é dia de São Martinho, eu adoro castanhas. Também eu. Mas é assim, ok, se eu não as comer também já não é tão importante, não é? Porque já não faz tanto sentido para mim. Mas como, não é? Portanto, mas é um bocadinho isto, as pessoas, lá está, é o que tu dizias, é as pessoas terem esta consciência. E isso faz toda a diferença em tudo na nossa vida, não é? Porque E teres as regras, imagina, tu gostas, eu adoro castanhas, eu já comi, ainda ontem comi, mas depois, mas por exemplo, se calhar, por exemplo, os refrigerantes eu não consumo, né? Tudo o que aquilo faz, né? O refrigerante nem sequer é alimento, portanto, o que aquilo faz ao nosso corpo, por exemplo, o álcool, eu acabei por tirar, nem foi com o programa, foi com as amamentações, eu acabei por tirar. Nunca mais voltou, portanto também não é uma coisa que... Mas imagina, se me fizer mesmo sentido beber um bocadinho, até posso beber e no dia a seguir nós reforçamos ali, né, ter aqui uma regra de... Claro, mas a ideia é mesmo essa, portanto, é nós voltamos ao mesmo, a consciência alimentar que estavas a dizer, que a Tânia tinha referido. Portanto, sem dúvida que isso é o que faz a diferença. E é muito importante, e uma das coisas que nós trabalhamos aqui com o programa, esta reeducação alimentar, é aprender a comer os alimentos. Porque os alimentos e a balança não têm que ser os nossos inimigos, pelo contrário, se nós tivermos esta consciência, eles são nossos amigos. Das coisas que é mesmo isso. E repara, há uma outra coisa que eu costumo referir. Muitas vezes as pessoas dizem, mas a minha família não está a fazer dieta. Então vamos aqui para que de outra forma. Na verdade, nós não estamos aqui a fazer uma dieta. Nós estamos a criar um estilo de vida saudável. E eu costumo dizer, se esta alimentação é saudável para mim, então ela é boa e saudável para quem está comigo, para o meu marido, para as minhas filhas, para quem me rodeia. E posso dizer que a minha filha mais velha, ela tem os genes, né, a genética, igualzinha a mim. Portanto, em termos de formação corporal, ela já tem ali muita tendência para engordar muito facilmente, ela aumenta de peso, fica mais gordinha. Portanto, e o facto de nós trazermos, quando começámos o programa, esta alimentação para a nossa casa, fez com que a nossa filha se transforme de uma forma diferente também, não é? Portanto, apenas com a alimentação. É claro que ela, com a idade dela, é fácil só adaptar a alimentação e manter isso. Ora, para nós, e há pouco tu falavas de uma coisa que é o lixo, não é? O ficarmos inflamados. E muitas das vezes, e eu acho que é importante tocarmos aqui nesta questão também, muitas das vezes as pessoas falam, e digo isto porque estamos aqui a falar tanto em alimentação, eu acho que é preciso também falarmos do resto. Muitas das vezes as pessoas nos falam, mas os suplementos, é muito importante perceber. É um dos pontos que eu costumo falar sempre aqui. Eu já te ia chamar para isso. Não, desculpa. Não, mas eu acho, e realmente é muito importante, porque a alimentação é fundamental para nós continuarmos. Só que nós já estamos, e falo por mim, naquele momento, portanto, há 4 anos atrás, numa situação de tanta inflamação
de tanto erro alimentar, 2 gravidezes, não é? Portanto, porque isto altera todo o nosso organismo, e tantas outras coisas, desde medicação, químicos, alimentos processados a toda a hora. Portanto, a inflamação é tal que só alterarmos a alimentação não é suficiente. Além de que para a nossa cabeça, para a nossa mente, é desgastante. E eu já fiz dietas muito restritivas, uma delas eu me recordo que cheguei ao fim de uma semana e eu não tinha energia sequer para me levantar da cama. Porquê? Porque cortei tudo que era hidratos e onde é que estava a energia? Não existia. E com este programa eu nunca senti isso, pelo contrário, logo na primeira semana eu senti-me com muito mais vitalidade, muito mais energética, e isso faz a diferença, isso motiva-te, isso dá-te energia, pronto, não é? Para tu continuares. É por aqui o caminho, não é? Tu percebes? É por aqui o caminho. Se me estou a sentir bem, é por aqui o caminho. Portanto, e os suplementos é mesmo isso que nos ajudam, portanto, a dar esta energia, a repor aquelas vitaminas, os sais minerais e tudo que nós necessitamos, que muitas das vezes já retiramos, não é? Porque estamos ali a cortar tudo, mas os suplementos vêm nos ajudar neste sentido e vêm então complementar com esta alimentação que, além de nos ajudar a perder peso, vai nos ajudar a manter este peso lá à frente. E isso faz toda a diferença. Sabes que eu falo sempre de suplementos, eu já te ia chamar para isso, porque ainda há quem confunda aqui um bocadinho. E as pessoas dizem-me assim, não sei se te dizem também a ti, mas eu quero tentar de forma natural. Mas é natural, ok? É natural. Nós vamos para a alimentação, a base é a alimentação. A suplementação só vai complementar o processo. O objetivo não é que tomes, aliás, eu digo o objetivo não é que tomes sempre suplementação para perder peso, mas se fizeres suplementação para outras coisas só te vai ajudar no teu dia-a-dia, porque não é? Nós vamos tomando para outras situações. Mas não são medicamentos, não são medicamentos. As pessoas têm aquela ideia da dieta com medicação e não é medicação de todo. Então, exatamente. E eu costumo dizer uma coisa, foi uma frase que eu ouvi, a frase não é minha. Confesso que não sei de onde eu ouvi, mas eu ouvi que fez tanto sentido para mim que eu uso quase diariamente. É muito importante as pessoas terem a consciência que hoje em dia uma alface, né, que é extremamente saudável, não é assim já tão saudável como há 10 anos atrás, há 15 anos atrás ou 20 anos atrás. Porquê? Porque hoje em dia há muita poluição no ar, os solos estão poluídos, ou seja, as vitaminas, os sais minerais, tudo isso que a alimentação natural nos traz, hoje em dia é numa quantidade muito inferior. E por isso cada vez mais é preciso nós completarmos estas carências, até como dizia ali o Tiago há pouco, repor carências, portanto estas carências que a alimentação, por muito natural que seja, hoje em dia não consegue colmatar. Porquê? Porque todo o meio ambiente em que está a ser criada não é o mesmo. Então a suplementação é cada vez mais importante e necessária no nosso dia-a-dia. Então, para ver, uma coisa à parte da perda de peso, nós até agora associam muito a depressão à falta de vitamina D, não é? Porque nós cada vez estamos mais presos, não é? E agora vamos a ver isso, e a suplementação até pode ajudar situações que as pessoas acham que estão e é apenas a carência de uma vitamina, não é? E é isso. Não é a mesma coisa, é tudo criado, é tudo em estufas, não é a mesma coisa, não é? Nós temos, por exemplo, nós temos tomate todo o ano, enquanto que tomate só devia de existir uma época do ano, não é? Portanto, ele existe sempre. Exatamente. Portanto, não é? E é isso, os suplementos vão ajudar. Eu, por exemplo, neste momento não estou a fazer mesmo específico para a perda de peso, mas estou a fazer o da visão, para nos ajudar aqui no cansaço ocular. Estou a fazer drenante para me ajudar na retenção de líquidos, portanto, há particularidades que nos vão ajudando no nosso dia-a-dia. A suplementação veio para ficar. Exatamente. Mas lá está. Portanto, são usadas em situações necessárias específicas e nós não vamos, aqui voltando à questão da perda de peso, nós não vamos a vida inteira fazer suplementação para perder peso. Isso não faz sentido nenhum, não é? Portanto, fazemos suplementação para nos ajudar na perda de peso, aprendemos a comer e seguimos o nosso caminho. E isso é a diferença, que muitas das vezes as pessoas vão ter que fazer sempre. Não, nada disso, não faz qualquer tipo de sentido. Mas em termos de suplementação, sim, porque há suplementos multivitamínicos, etc., que é muito importante nós fazermos. Porque lá está, a alimentação hoje em dia, e por isso ainda mais importante é nós
fazermos uma alimentação mais correta e mais saudável, né? Mais natural, mas ela não traz para o nosso organismo os mesmos nutrientes que trazia há uns anos atrás. Isso não é novidade para ninguém, isso tenho a certeza que as pessoas até têm essa consciência. Às vezes não associam uma coisa à outra, mas tem tudo. As pessoas vão, agora espero sim que vão tendo. Vera, então, nós começamos em janeiro, depois tu paraste, eu sei que foram 10 meses. Sim, portanto, juntando ali ainda o peso que eu já tinha perdido antes, foram 10 meses no total e eu perdi 28 quilos. Confesso que na altura ainda devia ter perdido mais um pouquinho, é uma verdade, mas eu fiquei tão feliz com aquele resultado que eu fiquei satisfeita e parei por ali. Pronto, neste momento tomei aqui a consciência e voltei a fazer o programa, posso dizer que estou novamente a fazer o programa. Neste momento já não sei bem ao certo, porque confesso que não fui contar, só esta semana perdi 1,5 kg, o que é maravilhoso, mas no total eu penso que tenho à volta de quase 5 quilos perdidos, portanto estamos sensivelmente com 60 dias de programa. É claro que não tenho tanto peso para perder, a perda é mais pequena, faço exercício físico, portanto não é em peso, mas sim em volume que vai sendo mais notório, mas é isso. Portanto, mas foram 10 meses, foram 28 quilos, só que assim, esses 28 quilos, Daniela, não mostram nem de perto a transformação corporal. Só para teres uma noção. Corporal. Sim, autoestima, o à vontade. Portanto, a Vera que hoje está aqui a falar contigo, quase praticamente à vontade, sim, estou à vontade, nem perto, há 4 anos, não aceitaria sequer o teu convite, entendes? Porquê? Porque não havia autoestima, não havia confiança. Eu era uma pessoa que onde quer que eu fosse, onde quer que eu estivesse, eu tentava que ninguém me visse, entendes? Portanto, eu já não me sentia bem com o meu corpo, eu praticamente não tinha vida social, eu ficava em casa, eu fazia de tudo e mais alguma coisa para o tempo livre ser passado em casa, porque eu não me sentia bem ir para a rua, eu detestava comprar roupa, porque eu nunca conseguia escolher a minha roupa, a roupa escolhia-me a mim, não é? Porque era aquilo que servia. Só para teres uma noção, estamos a falar de vestir um 50 de calças, um XXL e quando servia, e hoje em dia visto um 42, 44, depende do tipo de roupa, e em termos de camisola visto um S, raramente um M. Portanto, isto para teres uma noção da evolução, não é? Do encolhimento. Em termos Tiveste que desconstruir aquela frase do eu sou gorda, vou ser sempre gorda. Não, isso não existe mais. Hoje eu tenho a plena consciência que eu sou aquilo que eu quero e aquilo que eu faço para ser. Percebes? Portanto, e é importante, e ainda bem que tu falas nisso, eu falo muitas vezes naquela crueldade, porque eu considero que aquilo foi muito cruel, porque quando tu tens um pensamento daqueles para ti própria, falta de amor próprio, é isto, já é mau, mas quando tu tens a coragem, por assim dizer, de exteriorizar, isso é muito mau, é muito mau. E eu era essa pessoa lá atrás, eu era uma pessoa extremamente negativa, eu era uma pessoa que não acreditava em nada, entendes? E repara, estamos a falar apenas em 4 anos, eu tinha na altura, portanto, 34 anos, com 2 filhas, Daniela, e eu cheguei a um ponto, e eu acho que também foi isso que me fez aqui mesmo dar o passo. Estamos da mesma idade, então. Eu tenho Também eu. E repara, naquela altura, portanto, a minha Isa tinha 7 anos, a Daniela estava com 2 aninhos. Eu vi logo que tu tinhas um gosto, eu vi logo que tu tinhas um bom gosto para escolher. Sim, exatamente. A minha filha mais nova chama-se Daniela, exatamente. É um bom gosto. E repara uma coisa, com 2 crianças pequeninas, e tu sabes o que isso é, porque eu sei que também tens 2 meninas, então eu não conseguia brincar com elas, eu não tinha energia para brincar com elas. Estamos a falar de uma mulher com 34 anos, sem sonhos, sem confiança zero, sem autoestima, nada, sem amor próprio, que é das coisas que eu hoje mais valorizo.
E a minha casa é de primeiro andar. E todos os dias à noite eu tinha um grande problema, que era subir as escadas para o primeiro andar. Eram dores horríveis, estou a falar isto, eram dores horríveis nas articulações dos joelhos, na parte do tornozelo. Eu de manhã, quando acordava, eu tinha que fazer um aquecimento nos meus pés, portanto, movê-los sem os pôr no chão, porque se eu os pusesse no chão eu tinha dores horríveis na parte do tornozelo. Portanto, eu apenas tinha 34 anos e então eu comecei, eu acho que, tenho a certeza que foi isso que me fez ali mexer. Portanto, não só o facto do meu aspecto e tudo isso, mas era o facto de a ficar presa. Eu não estava a conseguir me movimentar. E as minhas filhas ainda eram tão pequeninas e eu tenho tanto para correr atrás delas, não é? Que aquilo era doloroso. E sim, o Tiago está a dizer que hoje consigo correr. Agora corro várias vezes, aliás. Faço questão. Porquê? Porque é aquela recordação. Um dia eu tive dificuldade a subir aquelas escadas. E eu não estou a brincar, muitas vezes ao fim de semana, porque o Tiago só estava ao fim de semana em casa, a lágrima corria-me e o Tiago ia atrás de mim e ia amparar-me. Porque ou seja, a dor era tanta que eu até tinha medo de fazer força com as minhas pernas, percebes? Portanto, e muitas das vezes é isto também, é nós permitirmos esta deterioração da nossa saúde. Portanto, estamos aqui a falar de várias coisas, desde a autoestima, portanto, parte mental, não é? Mas já era mesmo uma questão de saúde. Para tu teres a noção, eu tenho 1,60 m, portanto eu sou baixinha, já me conheces, mas eu cheguei a ter aqui 105, 108 quilos. Eu era uma bola, ok? Mas já viste, são pequenas, grandes transformações, não é? Que fizeram a diferença no teu dia-a-dia. Completamente. Quando é que começaste a inspirar outras pessoas, a empoderar outras mulheres? Porque com certeza começaram a olhar para ti e a inspirar-se. Eu não tenho a noção de quando é que isso começou. Então, eu começo o meu programa em setembro. Na altura eu tinha a minha loja de artesanato, portanto eu adoro artesanato, fazia artesanato e então criei aqui este meu sonho também e tinha a minha loja de artesanato. Está ali o Tiago, já vamos aí, está ali o Tiago a dizer o que aconselho a uma mulher. Calma, isso é a última pergunta. A última pergunta é essa. E o que acontece é que, portanto, a minha loja, além de vender bem, porque é uma realidade, não me dava um ordenado. Ora, e eu sei que tu tens esta noção, certamente, do comércio tradicional, portanto, eu tinha uma loja, eu tinha uma porta aberta, eu tinha uma renda para pagar, água, luz, etc. E depois, tudo o que eu vendia, além de tudo isso, eu tinha que comprar materiais para poder vender, não é? Pronto. Então eu tive sensivelmente 2 anos sem qualquer tipo de rendimento meu, portanto o único rendimento cá em casa era o do Tiago. E muito rapidamente eu fui desafiada para ajudar outras pessoas, porque realmente a minha transformação, lá está, o volume, não foi só o peso, mas o volume perdido foi muito. E aquele desafio que eu não aceitei logo, aquele desafio com o facto de haver pessoas que me entravam na loja e havia uma distância da entrada ao balcão, onde normalmente eu estava a trabalhar, e as pessoas tipo paravam e começavam-me a dizer: Vera, o que é que tu estás a fazer? Tu estás muito mais magra. E eu ainda achava que as pessoas não notavam, não é? Eu já notava, mas eu achava que elas não. Então, eu acho que começa aí, e mesmo antes de eu ajudar efetivamente outras pessoas. Até que um dia me dizem uma coisa que eu costumo usar muito, porque para mim fez sentido e eu acredito que outras pessoas façam, que é: o que é que tu tens a perder? E é esta frase, o que é que tu tens a perder, que me faz agarrar esta oportunidade, não é? E começar efetivamente, de uma forma mesmo correta, a mostrar, e é o que estamos aqui a fazer hoje, quem é que era a Vera antes de emagrecer. A contar a tua história, não é? A contar a tua história, a contar a tua história. Exatamente. E então é aí que eu começo. Hoje, ainda mais eu valorizo isso, porquê?
porque foi histórias como a minha, que eu um dia vi no Facebook, que me inspiraram e que fizeram com que eu tomasse a minha decisão, tomasse a ação e hoje tivesse perdido este peso todo, ter uma autoestima lá em cima, uma confiança, amor próprio, gostar de ir às compras, sair, apesar de continuar a gostar de estar em casa, eu não me isolo em casa, que era o que acontecia antes, eu hoje saio, eu quero é sair, estar com pessoas, mudar a vida da minha família e de todas as pessoas que estão à minha volta. Eu tenho os meus pais, etc. Falam, fiz isto da veia, fiz isto não sei o quê. E o meu pai vai e experimenta, portanto eu vou influenciando nos hábitos alimentares das pessoas que me rodeiam também, independentemente da perda de peso, não é só por aí. Portanto, e então eu valorizo muito estas partilhas, eu gosto muito de ouvir partilhas de outras pessoas que também me inspiram e faz toda a diferença. Quando começou concretamente eu não sei dizer, agora uma coisa eu te sei dizer. Foi gradual, não é? Foi sendo gradual, a tua transformação era visível. Sim, foi acontecendo. Agora, uma coisa é certa, eu quero continuar a fazê-lo cada vez mais, porque eu inspirando outras pessoas, na verdade, também me inspiro a mim, não é? Certo. Isso dá-me também inspiração, motivação para eu continuar e para ser todos os dias saudável, porque assim, não vamos aqui estar com coisas, porque assim, também há dias que me apetece fazer assim uma grande loucura e comer grandes porcarias, mas para quê? O que é que isso me vai trazer de benefício a seguir? Porque vai ali, vai à saúde, percebes? Se tu tiveres o foco, a tua saúde, e eu mereço comer bem, eu mereço o melhor para o meu corpo, porque eu valorizo o meu corpo, começa a fazer sentido, percebes? Sim, e recordar aquelas dores a subir as escadas. Isso também é olhar e saber o que não quero, para onde eu não quero voltar, não é? Vamos aqui à pergunta que o Tiago espera. Conselhos, dicas a quem está indeciso, a quem é importante nós, com certeza está aqui pessoas a verem-nos que estão indecisas ou que não sabem se, né? Desculpas, conselhos. É simplesmente dar o passo, é acreditar e dar o passo, a decisão, porque no fundo a mudança que nós tanto queremos está nas nossas mãos, está na nossa ação, está na nossa atitude, está na forma como nós fazemos as coisas. Então é só isso, é agir, definir o que é que queres. Temos o corpo que queremos, temos a saúde que queremos, estamos com a vida que nós queremos. Ok, então deixa estar, não é? Não muda. Agora, se não, como tu dizias, eu mereço mais, eu quero um corpo mais perfeito, eu quero uma saúde melhor, então temos que fazer algo diferente. E sem dúvida que este programa, com uma reeducação alimentar, tudo o que nós aqui trabalhamos, faz toda a diferença. É que faz a diferença não só no aspecto físico, como na questão mental, social, tudo. Tudo muda. Completamente. Vera, olha, muito obrigada. Hoje, eu acho que foi dos lives maiores que eu já fiz. Olha, muito obrigada mesmo. 8 quilos é brutal, mas não é só isso. Eu não conhecia a Vera antes, mas eu sei que de certeza que agora, pelo menos a Vera que eu conheci, é uma Vera assim extrovertida, divertida. Agora sorrisinho. Eu não conheci, mas eu não conhecia antes, mas a que eu conheci agora é uma Vera super ativa, com um sorriso enorme, foi o que eu conheci, ok? E parabéns por isso mesmo, porque e continua a empoderar mulheres e a ajudar, porque é mesmo isso, faz todo sentido. Sim. E obrigada por vir cá a partilhar. Obrigada pelo teu convite e é isso. A nossa missão, e estamos juntas nisso, e foi um prazer enorme seguir ao palco contigo. Quero saber mais vezes. Ai, foi arrepiante, aquilo foi... Sem dúvida, foi maravilhoso. Mas é isso mesmo, porque pequenos gestos nossos, mostrarmos isto que tu estás a fazer é maravilhoso, mostrares estas histórias de mulheres, contares a tua história também, isto é muito importante, porque nós somos pessoas reais. E é importante que as pessoas conheçam as nossas histórias e perceber que nós não somos assim tão diferentes delas. E lá está, esta mulher que tu conheceste nas Maldivas, que foi que nós nos conhecemos mais pessoalmente, não era a mulher que existia lá atrás.
Hoje eu sinto que sou isso, que sou mais proativa, que sou, bora, é para fazer, vamos lá, é para, então bora lá. Mas antes não. Antes a Vera era uma pessoa que ficava quieta no seu canto. Ou seja, sabes o que é que estava a acontecer, Daniela? A vida estava a passar por mim. Hoje sou eu que passo pela vida. Não vou permitir mais que a vida passe. Tu agora passas pela vida e fazes a diferença. Exatamente, exatamente. Então é isso. E nós estamos aqui com essa missão de fazer a diferença. Nós, todas as mulheres, todas as pessoas, ok? Portanto, não se deixem ficar, não deixem passar a vida, porque ela é muito curta, portanto é para aproveitar ao máximo. Então, se não estão no vosso corpo, já sabem, é mesmo isso, é agarrar este programa e transformar por completo as vossas vidas. É tão simples como isto. Daniela, uma vez mais, obrigada pelo teu convite. Obrigada, Vera. Estar aqui um pouquinho de mim. Beijinho. Beijinho, até já.